Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para analisar os dramas que os brasileiros estão vivenciando nesse momento de epidemia, de isolamento social, essas coisas todas, e as complicações políticas advindas dessas manifestações do presidente Bolsonaro, a sua briga com o governador Dória. Quem não sabe, houve um bate-boca hoje, via internet, entre o governador e o presidente. Isso tudo nós vamos analisar com o nosso convidado, o nosso analista, Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco direto de São Paulo. Doutor Fernando, seja bem-vindo novamente. Bem-vindo, João Batista e amigos do nosso queridíssimo Notícias Agrícolas. Muito bem. Mas antes de falar de política, né, doutor Fernando, nós vamos falar da questão que interessa grandemente a todos, que é o isolamento social. Essa discussão que o Bolsonaro está praticamente sozinho, levando contra tudo e contra todos, não aceitando o isolamento total a que está confinada a população brasileira. Segundo ele, é preciso ter uma moderação, um meio termo, para que a economia não pare. Isso é de conhecimento de todos. E só para relembrar, todo mundo tem seus exemplos. Eu tenho o meu exemplo aqui da minha cidade de Artur Nogueira, onde eu saí aqui do Mato Dentro para repor as minhas dispensas, fui ao supermercado e vi uma cidade vazia. Uma cidade composta de gente pobre, eu fui aqui na periferia, e elas vivem da mão para a boca. Elas não podem ficar sem trabalho. Então nós estamos no meio da semana já achando que nós temos que parar com isso. Então aquela previsão de ficar 4 meses nessa situação é inimaginável, é inaceitável, e nós temos que ter uma solução. Por isso esse título, será que o Bolsonaro está certo? Por que o 2? Porque é a segunda vez que a gente volta a esse assunto. E a consequência disso eu levo para o senhor, doutor Fernando. A consequência disso seria o caos, a continuar assim, ou teremos a desobediência civil? Vamos discutir primeiramente, antes das ações políticas, essa questão do isolamento. O que nós temos hoje no isolamento, que é muito importante a gente entender, é uma diferença de posicionamento médico-sanitário. Primeiro, todos os médicos estão corretos, porque a ideia principal é combater o coronavírus, combater a pandemia. É uma pandemia, nós temos que adotar medidas drásticas para contê-la, e isso ninguém está discordando. Agora, há 2 métodos. Há um método que é o que está sendo adotado hoje nos estados de São Paulo, no estado do Rio, e no estado de Minas também, que é o do isolamento horizontal. Significa dizer, pouco importa a idade do indivíduo, né, ou as condições econômicas existentes, a família deve se recolher na sua unidade, evitar o trânsito em locais públicos, né, evitar circular e ter contato com outras pessoas, e ali aguardar por pelo menos 14 dias até que o chamado pico de contágio da doença passe, né? Então, a ideia é permanecer, é o que nós estamos fazendo, obedecendo a legislação de cada estado, né, e até de algumas prefeituras, mantendo o isolamento. A outra linha é possível que haja, sim, o contágio. Isso já aconteceu em outras pandemias, mas a possibilidade seria do isolamento vertical. Já sabemos que as pessoas com uma idade superior a 60 anos são mais vulneráveis. Estas devem permanecer em casa e isoladas. As demais pessoas mais abaixo, que também têm a possibilidade de contágio, mas que têm uma porcentagem considerada ínfima de letalidade, esses devem e podem ir trabalhar e manter a economia funcionando. Só adotar os cuidados de isolamento quando estiverem no retorno de casa em contato com as pessoas mais velhas, né? São essas diferenças que estão sendo postas hoje em discussão no mundo médico-científico, né? Todas as duas versões, as 2 linhas de pensamento, elas estão corretas no que tange a manter, né, um nível de segregação e de contenção social para barrar a pandemia. Mas é óbvio que há uma diferença enorme de impacto na sociedade e na economia entre uma e outra. É isso que nós devemos estar hoje discutindo seriamente, sem paixão, sem envolvimento ideológico ou partidário, e é o que eu acho que a gente precisaria já estar discutindo isso há muito tempo, e que, pelo visto, a poluição do ambiente não permite. Não é isso, João Batista? Acrescentando mais um detalhe, ontem falamos com o médico Osmar Terra, especialista em saúde pública, e ele defende a tese
de que, como ele enfrentou duas epidemias, né, a H1N1, entre outras, ele tem uma experiência de que, diante das estatísticas de que 80% das pessoas não serão atingidas, e dos 20%, somente 3% irão para óbito e terão a letalidade, ele defende a ideia, com a experiência dele, de que os jovens saiam para o sol, saiam para as cidades e carreguem consigo a autoimunidade e transfiram essa autoimunidade para os idosos. Então, hoje, ao contrário do que acontece na Itália e na Espanha, onde os jovens estão levando a morte para os idosos, aqui no Brasil, com o sol, com o espaço, com a circulação, esses jovens autoimunes levariam essa autoimunidade para os idosos. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vejo primeiro que a gente precisaria discutir essa autoimunidade, né? Porque o comportamento do coronavírus é complicado. Esse Covid-19 já foi verificado, ele já mudou 12 mil vezes nesse período. Nós temos cepas as mais variadas. Então, nós estamos diante de um vírus que tem uma capacidade de alteração da sua estrutura, e nós temos que lembrar que o vírus tem uma estrutura muito simples, mas muito dinâmica, né? Que realmente está deixando a comunidade científica, biomédica, bastante preocupada, né? Tem aquela história até de, poxa, mas isso é uma verdadeira arma biológica. É mesmo, né? Então a gente precisa saber como lidar com ela. Então esta história da autoimunização, ela precisa ser vista com uma certa reserva. É o que dizem várias autoridades médicas também. Agora, do ponto de vista, volta uma vez, a decisão política. Vamos imaginar o seguinte, e aqui não estou sendo leviano nem de forma alguma, mas vamos dar exemplos similares em termos de gravidade. Quando você licencia uma usina atômica, você admite, na análise de risco da instalação nuclear, que num eventual acidente você pode causar um desastre de proporções graves, gigantescas, e atingir populações inteiras, né? Quando você licencia uma exploração de minério com barragem, né, você também admite que, na análise de risco, a hipótese de haver um rompimento com desastres como o que nós vimos aí recentemente em Mariana, né? Agora, a licença, ela é emitida admitindo a autoridade que haja esse risco. A mesma coisa acontece quando nós tratamos com ações que envolvem a sociedade e a saúde pública. Ora, nós estamos diante de uma pandemia, temos que adotar todas as medidas de saneamento e de prevenção, correto? Mas a autoridade pública tem que pensar no seguinte, não adianta nada nós fazermos todas essas medidas e as pessoas morrerem de fome em suas casas ou não terem condição, né, de retomar a atividade econômica num segundo momento. Aí nós não teríamos uma pandemia do coronavírus, mas sim uma epidemia de violência urbana e de desordem social. Então, é necessário saber mensurar e admitir as casualidades que poderão ser oferidas. É uma decisão dificílima, precisa ser adotada com o engajamento da sociedade, e é por isso que, desde há muito tempo, João, nós estamos pedindo ao presidente da República e até aos governadores e prefeitos que façam o ato de ir até a sociedade, explicar o problema e justificar a sua decisão, né? É uma decisão que precisa ser feita com muita consciência, né? Nós defendemos aqui que é necessário retomar o ritmo da economia antes que seja tarde demais. É essa a nossa posição. Mas, para isso, é necessário também que haja uma elevação de espíritos, para além dessa discussão partidária, eleitoral, esse ambiente altamente poluído, e que os dirigentes adotem essa medida de maneira consciente, né, para que o povo possa se engajar nela. Então, é disso que nós vamos tratar já, mas antes mais uma contextualização, que é o exemplo de Israel. O Japão também, eu recebi um vídeo hoje do Japão, tenho parentes lá, enfim, tá até a festa da primavera lá, o pessoal está na praça, não tem problema. Está indo lá na cerejeira. Na cerejeira, pois é. E em Israel, o militar de mais alta patente, o ministro da Defesa de Israel, fez um vídeo de 3, 5 minutos, sei lá, explicando
qual é o comportamento que a população de Israel ia ter, ou seja, exatamente tendo esse isolamento vertical, onde os jovens seriam autoimunes, etc. O senhor tem esse conhecimento. Aquele exemplo de Israel não pode ser adotado no Brasil? Pois é, o problema de Israel, nós temos que pensar com muita calma. O que acontece em Israel? Israel tem um clima seco, né? Está no meio do deserto, né? As pessoas israelenses, os israelenses são saudáveis, né? Há uma certa harmonização de sociedade lá, né? Então, há uma possibilidade, há uma impossibilidade do coronavírus se instalar da forma como se instalou, por exemplo, no norte da Itália, né? Por quê? Porque ali você não vai encontrar regiões úmidas, né, que possam provocar uma pneumonia nas pessoas, né? Então, até mesmo pelo clima, pela qualidade do ar, você tem uma série de impossibilidades, né, de sobrevivência do vírus naquela região. É diferente um pouco por exemplo, da questão dos Emirados Árabes, porque eles são hoje o hub entre o Oriente e o Ocidente, recebem chineses, né, e recebem ocidentais em direção à China o tempo todo. Essa é uma das razões pelas quais resolveram fechar os aeroportos, né, por um período, para poder estancar a contaminação que está se dando naquela região. Mas isso por conta da intensa movimentação logística que eles sofrem, né? Agora, Israel, claro, adotou a medida e é um modelo, é uma referência para a gente, também. Mas, obviamente, o clima de Israel, a sociedade de Israel e a saúde do israelense diferem muito do brasileiro, né? Muito bem. Com esses contextos, vamos agora à posição do presidente Bolsonaro. Você, aqui no nosso Notícias Agrícolas, listou comportamentos que o Jair deveria tomar, o presidente da nação, o presidente da República deveria adotar. O senhor até citou, ponha um terno, gravata, fale no teleprompter. Foi o que ele fez ontem. Me parece, é claro que as pessoas que me conhecem sabem que eu apoiei e apoio o governo Bolsonaro, eu torço por ele, portanto a minha fala aqui não tem nenhuma isenção, né? Mas me parece que ele agiu como um estadista, ou seja, diante da dificuldade, como o senhor listou agora, de cuidar de 100% da saúde, mas matar as pessoas por inanição, ele tomou uma atitude de estadista. O senhor concorda que a fala dele levou a esse caminho? Não, eu acho que o presidente seguiu o nosso conselho, João, literalmente, né? Ele vestiu terno e gravata, tenho notícias de que realmente chegou até ele. Vestiu um terno e gravata, né? Fez um discurso escrito, foi perante a nação, né? Mas o problema é que ele leu até a página 2, né? Chegou numa hora que ele resolveu fazer uma exemplificação, e é nesta exemplificação que a extrema imprensa se agarrou e pronto, nós estamos agora no meio de um conflito, de uma crise política sem precedentes por conta, né, do exemplo dele e dele ter chamado a pandemia, o Covid-16, de resfriadozinho, né? Mas são aqueles exageros que a gente já conhece do nosso presidente, né? Não dá para você conter, não dá para você separar o presidente da República do Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, nós sabemos, né? Aí entra o capitão no quartel, são as diferenças. E, às vezes, isso causa atritos monstruosos. O fato é o seguinte, a ponderação é justa, né? Eu entendo que essa ponderação tem que ser levada a cabo, tem que ser levada adiante. Acho que a gente precisa pensar seriamente na economia e na paz social do Brasil. Nós não estamos discutindo a relação em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, mas nós estamos discutindo no Mato Dentro, estamos discutindo lá em Icém, né? Nós estamos discutindo em Xambioá, como é que fica isso, né? Naquelas cidades que, quando eu vou fazer a audiência lá, como advogado, lá no interior, só tem 2 restaurantes, o ruim e o bom, né? E geralmente, tanto um quanto o outro, né? É o marido que está lá assando a carne, né? E a filha ou a mulher que fica servindo, né? E aí, acabou o dia, acabou a férias, né? E o pessoal vai poder trabalhar como, né? Então, nós temos que pensar seriamente nisso, porque nós não estamos brincando com o dia a dia, com a sobrevivência das pessoas, né? Com o emprego, com o aluguel, né? Então, é sério essa questão.
É uma pena mesmo que ontem, com aquilo todo montado, tudo certinho, né, a gente tenha descambado para uma discussão de atrito com os governadores, atritar com os governos, em vez de estabelecer um posicionamento magnânimo de liderança federal, né, e, dois, né, reduzir a importância de uma pandemia que é muito grave, né? São dois momentos que fizeram a coisa desviar. E hoje de manhã, né, a discussão com os governadores era justamente para chegar numa posição harmônica entre a União e os estados, com referência justamente à forma de isolamento social, né? Infelizmente, o Dória fez a provocação, é o Dória, fez a provocação, e o nosso presidente Bolsonaro, né, como capitão, né, resolveu. E aí a reunião desandou. Isso daí não ajuda ninguém. Mas voltando assim, então, do meu ponto de vista, Fernando, eu tenho muita experiência, entre aspas, né, com o sentimento das pessoas. E o que elas percebem, as percepções, Fernando. As pessoas não entendem bem o palavreado, nem nós aqui que estamos falando, as pessoas não entendem muito bem o que nós estamos falando, esse negócio de isolamento vertical, parece que é para coisas, conversa para especialistas, né? Mas as pessoas estão com uma nítida impressão de que toda essa revolta... Um em cima do outro. Tem gente que acha que isolamento vertical é um em cima do outro, né? Não é isso? Pois é, então... Mas, assim, as pessoas estão já falamos sobre isso, com a percepção de que essa é uma crise da classe média, de gente que tem, como nós, o senhor e eu, aqui, condição de ficar isolados com tranquilidade. Agora, puxa vida, vá ali em Arthur Nogueira, no começo da cidade, o lado pobre da cidade, né? Poor side of town, né? Vá lá, vai ver a cidade, vai ver as pessoas vivendo da mão para a boca. Eu já disse, gente, nós temos 38 milhões de autônomos vivendo da mão para a boca. Nós vamos deixar isso desandar? As pessoas têm que comer hoje, não é amanhã. Então, diante dessa percepção, eu quero crer que ele agiu como estadista, Fernando. Sim, não foi exatamente um tribuno, não foi um Churchill, não tem problema, mas ele tomou uma decisão. Pois é isso. Vamos explicar bem o que é agir como estadista, né? É pensar para além do problema, né? Ele pensou para além do problema. Falou, olha, nós temos este problema, mas nós temos que pensar para além do problema. Nós temos a pandemia, sério, ela é grave? Exige medidas de contenção social? Exige, mas nós temos que pensar para além do problema. Então, nesse ponto, esta ponderação é válida e a postura do presidente neste ponto, nós não discordamos, tem que ocorrer. Agora, o que nós esperamos é que esta ponderação, ela hoje se processe em normas, né, em leis, em planos, em programas, né? Então, agora está faltando medida provisória, decreto, medidas administrativas, visando estabelecer esta conciliação entre o combate à pandemia e a forma de contenção social, né, respeitando a economia. Combate à pandemia e o respeito à economia. São dois pontos que, infelizmente, um bom dirigente, um dirigente sério, tem que considerar. Não adianta fazer propaganda, boa entrevista, tal, como nós estamos vendo uns e outros aí, né, João? Fazer coisa muito bonitinha, fazendo palanque sem pensar neste lado. Aqui nós temos realmente contenção da saúde, nós temos excelentes médicos, temos até uma baixa importante, que é o doutor Davi Wipe, né, que está aí hoje sofrendo do coronavírus, né, porque foi contaminado na sua atividade, e nós temos boas referências, né, a começar do próprio ministro da Saúde, o Mandetta, né? Agora, do lado de cá, nós estamos precisando de uma equipe responsável que estabeleça a linha que vai ser adotada para resguardar a economia. Não só do ponto de vista de resguardar a economia agora, mas também do famoso plano Marshall, que a gente está pedindo aí há um tempão. Tem que fazer um plano de recuperação econômica pelos danos que nós já estamos sofrendo e que já está na casa dos bilhões, né? O plano Marshall é um dinheiro que
conseguiríamos emprestado, né, das nações que têm esse dinheiro, Estados Unidos, o continente da Europa, enfim, países da Europa, Alemanha, sei lá, e também da China. Essa é a tese que o doutor Fernando advoga. Porém, vamos voltar novamente à questão de ontem e da reunião com os governadores. Ora, me parecia que o presidente Bolsonaro, me parece que o presidente Bolsonaro está isolado, sozinho, enfrentando a todos, porque a mídia, a esquerda própria e também a concepção do setor de saúde que não, tem que isolar por no mínimo 14 dias, ninguém pode sair de casa. E ele diz, mas 2 dias com o comércio fechado a gente quebra. Então, me pareceu que nós temos essa posição, né? E daí eu pergunto ao senhor, o Jair diz assim, se nós não pararmos com isso, hoje será o caos. E aí tem a segunda alternativa, se nós continuarmos com isso, como quer o governador de São Paulo, João Dória, nós poderemos ir à desobediência civil, porque as pessoas precisam comer, tem comida no supermercado, mas as pessoas estão sem dinheiro para comprar. Ninguém segura um pai de família com fome. Bom, o que nós temos que resolver aí? Vamos pensar também agora, como para nós, pensar um pouco adiante do conflito que está havendo entre Bolsonaro e os governadores. A decisão, e aí vai mais uma sugestão nossa, né? Humilde sugestão ao líder da nação. Né? A sugestão é, evita o atrito, né? Tome uma posição proativa. O governo precisa apresentar um plano, né, de conciliação entre a economia e o combate à pandemia. Este plano de conciliação da economia com o combate à pandemia tem que vir estruturado, simples, claro, estabelecendo na análise de risco quais são os problemas, né, a assunção, ou seja, você tem que assimilar os eventuais perdas que nós teremos, inclusive de vidas, né, mas tem que observar o que nós evitaremos, né, em relação à pandemia de violência social, né, de quebra, né, de falência, de fome, né, com a manutenção de algumas atividades econômicas ou de todas as atividades econômicas, com uma seletividade aí, um isolamento seletivo vertical. Isso é que precisa ser apresentado agora à nação. Eu recomendaria fortemente que o nosso presidente da República, né, apesar dos diálogos, dos debates com a mídia e tal, reunisse uma equipe de primeira linha que pudesse se debruçar, inclusive com médicos, se debruçar, né, para elaborar um plano de ação e que se fosse apresentado urgentemente ao nosso país. O Trump está fazendo isso. E o presidente Trump estabeleceu a Páscoa, né, como o momento em que se deixará o isolamento social nos Estados Unidos. Né? Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Né? Pode ser que até lá tenha mudanças no comportamento da pandemia que até obriguem à extensão. Só que o presidente Trump, ele também tem um pacote de 3 trilhões de dólares, né, para poder auxiliar as pessoas desalentadas nessa economia. Né? Esse dinheiro, nós não... Até eu, né? Até eu com 3 tri fico ótimo, né? Opa, paga tudo, né? Até o Dória. Até o Dória. Muito bem, vamos então avançar, ok? Então, assim, tem a sua indicação de ter um grupo que une os dois lados e apresente um plano efetivo. Claro que aí vem aquela história do Garrincha, né? Combinou com os russos, ou seja, cadê o dinheiro, né? Etc. Mas tudo bem, precisamos desse plano, senão nós estaremos caminhando ou para o caos ou para a desobediência civil. E precisamos desse plano agora. Isso aqui que eu estou falando, assim, reúne essa turma para poder quebrar a cabeça e me entregar esse plano amanhã. Porque nós precisamos, para poder sair deste impasse de programas, que o governo federal nos apresente, porque não adianta só o discurso do presidente. O discurso do presidente não está refletido nas medidas provisórias, no decreto de calamidade pública, nem na autorização do Congresso Nacional para o estabelecimento do estado de calamidade. O que o presidente discursou para nós ontem e hoje de manhã não está refletido
em nenhum ato administrativo ou legal. Ou seja, nós estamos aguardando que venha uma medida provisória, um decreto, né, e um pacote de portarias que efetivamente expressem aquilo que ele pensou. Isso ainda não aconteceu, viu, João? E é bom que a gente fale isso, que as pessoas ficam perdidas num debate que, por enquanto, está só em tese. De verdade, o que nós temos são as decisões do governo federal, que são todas conjuntas, né, com as autoridades dos estados, inclusive Rio de Janeiro e São Paulo. Então está vigorando, em termos legais, o isolamento total. É disso que se trata? Está vigorando, em termos legais, o isolamento determinado pelos estados e apoiado pelas autoridades sanitárias do governo federal. Então, a conclusão óbvia, né, para mim, um cidadão desesperado que estou, que essa decisão tem que ser tomada o quanto antes. Esse plano que o senhor indica aí, conciliação da economia com a saúde para resolver efetivamente uma conciliação, né? Não vamos matar a cidade, mas também não vamos deixar as pessoas morrerem. Precisamos encontrar uma solução. Era para ter sido dito ontem, né? A gente esperava que ontem saísse da boca do presidente e falou, vamos adotar tais medidas. Não saiu. Hoje de manhã, não saiu. Veio a reunião com os governadores de estado, caiu no bate-boca. Agora está lá, os governadores reunidos num canto e o presidente adiando a sua coletiva das 4 horas, sabe-se lá para quando, né? Eu, francamente, nós precisamos de uma saída e essa saída não vai sair da cabeça do Jair Bolsonaro, tem que sair de um grupo de elite empenhado em fazer isso para ontem. Muito bem. E aí nós temos que enfrentar 3 probleminhas. Simples de resolver, né? Bom seria. Falta de dinheiro, né? Nós não temos os 3 trilhões do Trump, mas precisamos de um plano Marshall onde nós vamos emprestar esse dinheiro. Preciso urgente pegar o telefone e me mande dinheiro aí para eu poder ativar a economia do meu país. Então esse é o item 1. O item 2 que eu anotei aqui é como eliminar e separar os aproveitadores. E o terceiro, que é nessa mesma linha, os sabotadores, onde inclua a extrema imprensa que quer ver o fim do governo Bolsonaro. Precisamos resolver tudo isso simultaneamente. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa, nós temos que, de uma vez por todas, desmascarar esses oportunistas. Eu acho que a pandemia de oportunistas é enorme, né? Tá? O negócio é absurdo. Tem emissora de TV que parece que o mundo acabou, só existe um tema, né? A gente podia mudar o nome para Samba de uma Nota Só, né? É o tempo todo coronavírus, e quando, na verdade, o que se está querendo é criar um pânico. Isso é verdade. A outra questão que é muito grave também é essa pandemia de decisões de prefeituras que não batem. Tem prefeito que acha que virou presidente da República, começa a aplicar normas que só o governo federal pode aplicar, né? Cercear o direito de ir e vir, fechar, botar barricada na entrada de cidade, né? Coisas assim. Botar agora municipal velhinho na rua, né? Tem aí sujeito que já colocou aplicativo de monitoramento de WhatsApp alheio só para poder saber se tem alguma festa marcada para poder reprimir. Pelo amor de Deus. Os ditadores. É uma loucura. Agora, tem os prefeitos responsáveis, por outro lado, que estão preocupados, porque quando esse povo começar a ficar passando fome, eles vão bater na porta do prefeito, né? É lá que é lá que está o problema. É verdade. É lá. Não vão bater na vereadores, porque os vereadores estão todos em isolamento social, né? É o prefeito que vai ter que resolver. Só um exemplozinho, né? Eu já falei isso hoje na entrevista com o professor de Direito Constitucional, Jorge Herbert. Ele disse assim que, eu contei a ele, né, que as informações que me chegam aqui de Minas Gerais dizem assim que tem currutelas onde está se formando milícias e as cidades estão fazendo trincheiras para ninguém chegar lá com comida, com remédio. Mas peraí, eu tenho uma entrega para fazer para lá na farmácia, não pode entrar. Meu Deus do céu, é um absurdo. Por isso, há extrema necessidade de uma solução urgente e imediata. Pergunta crucial. O presidente Jair Bolsonaro corre o risco de ter seu governo instabilizado ou, entre aspas, perder o governo, ou, se quiser, sofrer um impeachment? Corre, eu não tenho nenhuma dúvida. Veja só, como é que você começa a caminhar em direção ao impeachment? Você perde a interlocução
com o parlamento. Depois você perde a interlocução com os governadores. Depois você começa a perder a interlocução com o próprio governo. Né? E isso, se a gente pensar, esse tipo de processo incentivado pela extrema imprensa, né, que está tentando provocar conflitos a cada minuto, agora a onda da turma é tentar pegar o ministro da Saúde e colocar de um lado e o presidente do outro, como se eles não participassem do mesmo governo, como se o ministro não fosse ministro do presidente. Né? É um negócio surreal, mas está acontecendo hoje na TV, né, João Batista? É um negócio absurdo. Né? Então, se a gente pensar esse tipo de campanha insidiosa, isso sim pode levar à desestabilização. E outra, isso vai levar a um segundo problema. As Forças Armadas têm que atuar em defesa da ordem. Né? E aí elas precisam atuar sob uma liderança responsável. Né? Então, eu tenho todas essas questões, passam pela nossa mente o tempo todo. E outra, João Batista, nós dois aqui, né, nós somos jornalistas, né? E no meu caso, ainda por cima, eu ainda tenho o problema de ser advogado. Advogado ingênuo nasce morto. Jornalista ingênuo, então, nem existiria. Não é verdade? Não dá. Então, nós pensamos em todas as possibilidades o tempo todo. Né? Ou seja, nós não estamos brincando. Quando a gente se preocupa hoje em conciliar o combate à pandemia com a economia, nós estamos pensando também na estabilidade do Estado democrático brasileiro. Né? Que a gente não tenha que recorrer a estado de sítio, que a gente não tenha que recorrer à contenção de explosões sociais, aí, de saques com as Forças Armadas, que não tem nada a ver com isso. Ela é a garantidora da Constituição. Eu fico morrendo de inveja do povo israelense que está superando o problema com galardia. E, ao mesmo tempo, a gente vê os japoneses, e, ao contrário disso, a gente vê os italianos, os espanhóis, enfim, voltando à questão inicial do isolamento, da questão das pessoas voltarem ao trabalho amanhã. Acho que essa é a palavra de ordem. Temos que voltar ao trabalho amanhã, pelo amor de Deus, não é desobediência civil, não é nada. É uma manutenção da democracia. Temos que voltar ao trabalho, doutor Fernando. Só vai poder ser feito isso se houver uma ordem legal. Ainda não existe. Volto a falar, se não houver uma ordem legal, ou seja, se isso não vier de um programa posto pelo governo federal a partir de um grupo de trabalho específico, né, com medida provisória, decreto, né, estabelecendo as condições de aplicação do decreto de calamidade pública que está em vigor, nós continuamos sob a orientação das normas legais em vigor que estabelecem o isolamento social. Ou seja, o texto livre da lei. Todos nós aqui estamos batendo duro nessa questão, mas nós só podemos desviar desse rumo, se é que se chama desviar, se for adotado um rumo legal a partir de amanhã ou depois, mas que exista esse rumo. Até agora nós só estamos no discurso. Né? O discurso do presidente não é o que o governo federal está determinando hoje. É importante a gente deixar isso claro. Muito bem, eu acho que essa nossa angústia que nós estamos manifestando aqui, né, doutor Fernando? Claro que é uma conversa angustiada, deve estar presente na cabeça de todos os brasileiros, né, como se fosse uma eleição, né? Cada um vai ter que decidir o que fazer, qual é o comportamento que vai adotar, separando, né, os aproveitadores, os palanqueiros, os canalhas das nossas vidas, porque o Brasil não pode se permitir perder o seu rumo da reconstrução, das reformas, do seu caminho para uma grande nação. Precisamos urgentemente de uma conciliação nacional e é para hoje. Eu incluiria dentre os perigos dos bajuladores também, né, João Batista? Vamos fazer, né? Também eles atrapalham, né? Então, se nós não trabalharmos hoje para uma conciliação nacional e uma busca de uma conciliação entre o combate à pandemia e a defesa da nossa economia, nós iremos para o buraco, literalmente. Né? Graças a Deus, a gente tem que pensar o seguinte, a crise maior está nas cidades, o campo trabalha, né? O campo trabalha. Graças a Deus. O campo está indo muito bem. Enfim, talvez a gente tenha decepcionado quem gostaria de ver a gente ficar comentando as picuinhas da política, que falou aquilo, que respondeu aquilo. Desnecessário isso, nós somos cidadãos suficientemente capazes de discernir essas coisas. Os nossos telespectadores, mais uma vez,
devem ter gostado da nossa conversa. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu sei que nem o senhor nem eu estamos dormindo, né? Estamos atentos a tudo, é uma enxurrada de informações e ter que definir qual é o melhor caminho. Eu agradeço muito as suas luzes, seus esclarecimentos, as suas orientações para a nação brasileira. Doutor Fernando Pinheiro Pedro. Muito obrigado, João Batista, e olha, muito obrigado pela oportunidade, viu? Um grande abraço a você e aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Muito bem. Ok, muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma análise com o nosso analista doutor Fernando Pinheiro Pedro. Vamos pensar em tudo o que está sendo dito, vamos rever o que foi dito, né? Olhar e tirar, né, o joio do trigo, tirar as bobagens que estão nos atrapalhando, os aproveitadores, os espertos, enfim, os palanqueiros, para a gente focar naquilo que significa retomada da economia com um planejamento ciente, consciente, para defender também a saúde da população, com urgência. Muito obrigado pela atenção de todos. Continue com Notícias Agrícolas. Estamos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente.